Oi, Amandinha, Olá, tudo bem? tudo bem e com Aqui, você? tudo ótimo, aqui a gente está em casa, né? Pois é, pessoal, para quem não conhece a gente, então eu sou a Letícia, eu sou pesquisadora aqui no Family Talks. A Amanda, ela é da parte de desenvolvimento institucional. E nós teremos hoje uma super convidada, a Aline, né? Uma amiga, inclusive, nossa. A Aline é a nossa embaixadora, ela uma pessoa com muita experiência em formação familiar, especialmente de casais, e também já conhece nosso trabalho há muito tempo. Ela nessa campanha do Dia de Doar, que é hoje, dia 29 de novembro, está sendo uma das nossas embaixadoras. Então, qual a ideia do Dia de Doar? A gente passou por uma semana que foi a semana da Black Friday, e realmente isso estimula muito a nossa compra. Seja na sexta-feira, seja ontem, que é o chamado Cyber Monday. E mundialmente tem o dia do Giving Tuesday, que é o dia de doar. Porque é uma forma da gente conscientizar as pessoas também que não basta só comprar, você precisa doar. E aqui tá a Aline. Tudo bem, Aline? Oi, queridas! Tudo ótimo, animadíssima. Continua, Amanda, tô te ouvindo, tava te ouvindo. Olha, eu tô explicando então para o pessoal que hoje então é o dia de doar. É uma campanha mundial, todo ano, terça-feira após a semana da Black Friday. Diversas instituições ao redor do mundo promovem esse ato de generosidade. Então, a ideia é que você use essa terça-feira para doar para uma causa que você acredita. E aqui a gente está falando de família. Family Talks é uma ONG, a única ONG que articula esse tema no Congresso Nacional. A gente não é uma ONG comum de prestar serviço, de doar cesta básica. A gente até poderia, mas não é esse o foco do nosso trabalho. É, de fato, fazer uma articulação na política, nas empresas e na sociedade para tornar a família uma prioridade no debate público. E é por isso que a Aline também tem tanta afinidade com a gente, porque ela trabalha com família, né, Aline? Exatamente. Ó, eu tô batendo muito lá com o meu público, falando muito com a galera. Eu queria dar uma boa tarde para todo mundo que está me ouvindo. Quem não me conhece, eu trabalho pelo menos há 12 anos diretamente com famílias. Gosto muito do terceiro setor. Acho que é fundamental o papel do Family Talks. Eu, como cidadã, sempre fui muito engajada. Eu tive uma educação pela minha mãe, que eu almejo dar aos meus filhos também, sempre voltada para essa questão de olhar para o próximo. Então, assim, desde muito pequeno a gente fazia trabalho voluntário. A minha mãe era voluntária, ela não mandava a gente só doar brinquedo no Natal. Ela tinha uma participação ativa contínua. A minha mãe sempre teve isso, sempre quem me ouve fala disso. E eu acho que isso fez muita diferença na minha formação. Então, então assim, não é uma coisa que eu tô assim, é uma novidade. A Aline tá pegando uma trend aqui do momento e veio conversar de doação, de terceiro. Não, não. Eu acho que a gente precisa estar muito mais engajado. E como eu dizia, eu estou batendo Com muito com o certeza. pessoal que não dá para ficar falando da pauta da família só cada 4 anos, né? Porque a galera ficou hipermobilizada. E aí eu já queria dizer que não vai ser uma coisa, um papo chato, de política, a gente já está meio saturado disso. Sim. É, Porém, a gente tem que falar, de alguma forma, a gente tem que continuar vibrando, tem que continuar fazendo muito bem o nosso trabalho. E a gente sabe também que não cabe na realidade, mesmo na minha, que tenho esse papel, né, de conduzir famílias, que tenho toda uma ação, tanto com ações não governamentais, né, instituições, como com outros movimentos pró-família, que a gente não tem tempo o tempo inteiro de estar cuidando como o Family Talks cuida dos estudos e de tudo que faz em prol da família, inclusive no congresso e coisas do tipo. Então, assim, para a gente não deixar morrer o sentimento bom que a gente sentiu de lutar pelo Brasil, de fazer a diferença, né? De como a gente viveu aí ao longo desse tempo, agora eleições e tudo mais, e a gente mais vendo as pessoas falando mais de preocupações nesse sentido, a gente tem que puxar essa vontade de fazer a diferença para todo dia. A gente tem que construir movimento, sabe? Realmente um momento de, a partir de agora, começar a se preocupar e estar engajado, que essa coisa do engajado não é só like aqui no Instagram, não. A gente precisa ter engajamento na vida, né? Então, assim, Exatamente. eu queria agradecer demais. Eu sou embaixadora do Family Talks com o maior prazer do mundo. Eu sou, assim, muito honrada Feliz. com esse convite. E queria só agradecer vocês e dizer que a gente vai bater um papo muito bom hoje. Tem muitas coisas aqui para falar para o pessoal, para eles não sair, não Tem entra, ó, de não só bastidores. fica na live, como manda a live, sejam generosos. Hoje é dia de doar tudo. Eu falei para o meu público que hoje eu não vou falar nada sobre o que eu falo. Aliás, eu sempre falo de família, então estou falando também.
Mas não vou falar nada sobre os meus temas. Hoje meu Instagram tá doado, cedido ao Family Talks. Então eu vou postar tudo de vocês. Daqui a pouco eu vou gravar um Reels só falando disso. Então vocês ajudem também, cliquem aí na setinha, mandem para os amigos, que não tem nada melhor que o poder de uma indicação, né? De alguém que a gente confia sobre algo que a gente está descobrindo. Aline, sabe uma coisa também que acho que a Letícia deve ter passado por isso. Quando eu conheci o Family Talks, é um pouco de uma história pessoal. Eu acho que eu entendi que pensar família não era só de 4 em 4 anos. Tem muito mais para se pensar e se fazer. E tem muita gente que só se preocupa com esse tema na hora de votar, e sendo que às vezes até nem vota uma pessoa assim que realmente trabalha por melhorar a vida das famílias. Porque os problemas das famílias brasileiras são muito diversos. Muito diversos. Então, na verdade, assim, é muito diferente, sabe? Você sabe o que é que eu vejo? O problema da nossa é a estruturação cultural. A gente tem aí que empreender vamos dizer assim, uma boa guerra, uma boa batalha em nós mesmos, porque culturalmente nós temos no nosso país o hábito de só olhar para as coisas, todas as demandas, tá? Normalmente de forma emergencial. Então ela grita e eu atendo. A gente não costuma ser criado. E por isso que eu falei, o que faz eu estar aqui hoje, tá? Gastando meu tempo e a minha energia, eu tenho certeza que vocês também têm reflexos que trouxeram das suas próprias criações. E aí, por isso a gente fala dessa família como base. Isso é uma força. A gente veio com a coisa meio que no natural. Tipo, não é uma questão que eu tenha que fazer um espaço na minha vida ou esperar explodir para acontecer. Então, assim como as pessoas às vezes esperam o casamento entrar num colapso para poder a fazer alguma coisa, quando esperam o filho gritar e o filho ter que tomar remédio para decidir que, puxa, a gente não está levando uma vida legal, também acontece com isso. As pessoas esperam muito as campanhas, os movimentos externos, e elas não se engajam. E isso destrói justamente a essência. Por quê? Eu costumo brincar que é na calmaria que a gente se prepara para a tempestade. E não o contrário, na tempestade, deixa eu ver aqui o que eu tenho. Porque quando você olha para dentro, você não tem uma alavanca. Sabe aquela, no caso de emergência, puxa a alavanca vermelha? Se você não colocou ela lá, se você não trabalhou para ela existir, como é que ela vai estar? Então, assim, esse trabalho do Family Talks é louvável justamente por isso. Porque nos coloca nessa rota de olhar para as coisas antes delas sequer já estarem ali sinalizadas. E eu queria deixar muito claro aqui, a gente tem uma organização não governamental que não está vinculada a partido, sabe? Não é uma mídia por partido. Eu acho que eu queria ouvir vocês falarem um pouco disso, sabe? Sim, Aline, só pegando um gancho no que você falou, você tinha comentado que a sua mãe te levava para fazer trabalho voluntário, né, quando você era criança. E a minha mãe também fez o mesmo comigo. Então, quando eu era criança, isso é até uma dica para os pais que estão aí de plantão assistindo a gente, levem os seus filhos para fazer um trabalho voluntário. Minha mãe, ela me levava muito no asilo para a gente rezar terço com os velhinhos. E assim, foi incrível na minha formação, porque desde criança eu tenho esse olhar de ajudar as pessoas. E foi engraçado que quando eu comecei a trabalhar no Family Talks, eu me identifiquei demais, assim, foi assim, algo, poxa, era isso que eu estava querendo para minha vida. Porque o Rodolfo ele até explicou isso, e ele sempre fala também nas palestras, é que a gente não está impactando uma família. Se a gente fizer um trabalho, por exemplo, numa favela, a gente vai estar impactando talvez 10, 20, 30 famílias. A gente está impactando milhões de famílias, a gente está impactando milhões de famílias no Brasil inteiro. Por quê? Porque a gente está usando o nosso trabalho, usando a política como meio do nosso trabalho. Então, uma lei, um projeto, enfim, qualquer programa do governo que favoreça as famílias vai ser um impacto para o Brasil inteiro. Então, eu acho que isso, essa questão de... Antes eu estava ali ajudando alguns idosos, alguns velhinhos no asilo, né? Na verdade, estava até mais sendo ajudada do que ajudando, porque quando a gente faz trabalho voluntário é isso, né? A gente acaba ganhando muito mais do que doando, né? Mas com o nosso trabalho aqui, não, é uma coisa em larga escala. Então, acho que isso é legal também a gente mencionar para as pessoas, às vezes, que têm dúvida também sobre o que... eu vou ajudar o Family Talks, mas como que isso vai me ajudar? Não, você vai estar impactando muita gente, você vai estar impactando o Brasil. E aí, de repente, Letícia ou Amanda podia explicar, quando eu levantei a bola, isso conecta total essa coisa do política, sabe? Porque daí, quando eu fui publicar, eu às vezes falo, e eu falo às vezes até de outros tipos de perfis, né? Que às vezes não tem muita conexão direta com a questão política. Eu falo, mas a gente não tem que olhar para a pauta, sabe? A gente está falando aqui da pauta. A gente tem que ter a família acima dessas questões, né? Entender esse valor. E aí eu queria que vocês explicassem, porque muita gente veio me questionar. Tipo, mas o que é isso? Mas eles são o quê? Então, assim,
eu acho que é bom a gente marcar, sabe? E agora, com esse seu exemplo, ficou muito claro. Mas eu acho que explicar para as pessoas dessa articulação da organização, que precisa estar ali costurando as coisas, botando as pautas para cima, acho que é bem legal. Olha, Aline, eu acho que a gente existe por causa de uma verdade, que é a transformação do Brasil vai acontecer a partir das famílias. Não Perfeito. existe unidade mais importante que a família, inclusive por isso que ela está na Constituição. Então, qual a ideia da gente trabalhar com política e ser apartidário, né? Que é uma indagação. É porque existem certos problemas e uma condição social que é até um pouco nociva quando a pessoa quer formar uma família. E isso não é essa questão de foro íntimo, eu quero ou não quero ter família. Às vezes a pessoa não quer ter mais filho, acontece alguma coisa, porque não tem dinheiro, ninguém apoia. Realmente, a configuração antes, a gente tinha nossos pais, nossos avós cuidando da gente. Hoje é o quê? Pai, mãe e filho. Então, assim, existem problemas complexos sociais que demandam soluções complexas. Que não Perfeito. adianta só você criar um programa privado dentro de uma empresa, você se reunir com a sua família e, tá tudo bem porque eu tô aqui com a minha família dando tudo certo. Ok, mas as outras pessoas e os seus filhos, em que realidade eles vão crescer? Para você resolver problemas complexos, você precisa mobilizar pessoas que tomam decisões. E isso implica pensar política pública. Então, qual é a ideia de política pública? É você pegar uma ação e levar à escala. Essa política pública, ela precisa estar prevista em algum lugar. Normalmente é uma lei. Então, a gente trabalha com política, primeiro, porque a gente acredita que família é base da sociedade. Segundo, a transformação do Brasil vai vir pelas famílias. E terceiro, os problemas, eles só vão ser resolvidos a partir do momento que a gente botar a família como prioridade no debate público, da mesma forma que meio ambiente que gênero que agora, né, todas as pautas que existem, elas são importantes, cada um defende o seu, mas e a família? Será que a gente só vai ficar pensando em família na eleição para votar e aí chega lá o político? Não, a gente quer construir algo. Eu acho que a nossa ideia também é de não ser um trabalho que vem depois do problema, foi o que você falou, um trabalho preventivo. Então a gente trabalha articulando, falando com todos os políticos. A gente não é ligado a partido, porque é necessário criar articulação política. Não adianta você querer defender uma pauta se você não tem nenhum tipo de trabalho organizado e integrado dentro da política. E é muito fácil mostrar que essas demandas da família são necessárias, porque todo mundo tem família. Então, a gente trabalha com todos os políticos, direita, esquerda, qualquer perfil. A gente trabalhou nesses últimos anos, vai continuar trabalhando no ano que vem. Não é presidente que determina também o que vai acontecer, tudo bem, tem certas decisões que vêm do presidente, sim. Porém, é muito importante pensar que, na verdade, política pública e lei vem do Congresso Nacional, que envolve também o trabalho com políticos, deputados. Então, o nosso trabalho ele precisa ser, primeiro, político para ter escala e, segundo, apartidário para poder trabalhar com todas as pessoas que querem transformar o Brasil a partir das famílias. Então, assim, é até um pouco fácil de pensar que a gente tem muito diálogo nos bastidores, porque a gente pega temas que são extremamente, assim, convergentes, tá? A gente prefere também trabalhar dessa forma porque existem certas necessidades que são ok de já resolver. E aí a gente vai dialogando. Presta auxílio a deputado, faz nota técnica, na hora de votação a gente visita os deputados, é um trabalho bem de bater perna, bater porta e aí convencer também sobre a importância desse tema. Amanda, a Letícia, você também tem um lado que eu acho muito legal, que a Letícia faz essa parte muito de pesquisa, né? De trazer dados. Uma coisa que eu sinto muita falta é que a gente ouve muita mentira, a gente ouve muita baboseira, sabe? Assim, coisas que não estão fundamentadas ou em análise externa, ou em dados reais, em fatos. E aí, a gente acaba naquela verdade, que a gente não tem uma capacidade de análise. Vocês têm uma ideia? Uma vez eu falei por uma pessoa que a gente estava em declínio, né, da população, que a gente ia ter, especialmente em países europeus, uma diminuição acentuada e que a gente estava envelhecendo e que daqui a pouco, em algum momento, até agora, eu acho que o Elon Musk acabou de soltar uma nota sobre isso, não foi verdade? Ele falou alguma coisa sobre isso. Aí ficou tudo assim, como assim? Elon confere. Só basta ter 2 anos e pesquisar um pouquinho, né? E botar o cérebro pra... Mas só que a gente não tem tempo, às vezes, de fazer isso. E eu sei que vocês pesquisam e fazem esse tipo de coisa. Eu acho muito legal também, porque muitas vezes eu trago no meu trabalho, assim, o que eu falo com as pessoas,
dados que ou eu conquisto ali por meio do que eu troco com vocês, ou do que já vem na minha bagagem de trabalho. E eu vejo o impacto disso. Porque quando você dá os dados para a pessoa, de fato, ela consegue perceber justamente esse senso que você falou, sair da sua própria realidade. Para não ser impactada só quando abre o Instagram e vê lá o Elon falando que a população realmente está encolhendo. Nossa, realmente, isso é um dado. Nossa, mas e aquela historinha que me contaram que, na verdade, não, que filhos, não sei o que, era um problema, porque, na verdade, a população... Não, ao contrário. Se a gente não tiver uma estruturação, né, dados para olhar e mudar o nosso comportamento diante, aí sim a gente entra num outro tipo de colapso. Então, acho que vocês podiam contar um pouquinho, não só de casos bem legais que vocês tenham, na prática, assim, feito, como a importância desses dados, esses dados que surpreendem, sabe? Porque eu adoro, cara, eu adoro seguir o perfil do Family Talks. Vira e mexe, quando eu vi lá o Bredas falando assim, cara, peraí, vocês estão fazendo um cálculo aqui do filho, pega aí tua Netflix, a tua viagem para não sei aonde, a tua viagem para não sei... Cara, eu sou mãe, tá tendo renovação de matrícula na escola dos meus filhos, uma cacetada de material escolar, férias escolares, empregado, 13º, não sei o quê. A gente tem essa vida, isso é uma responsabilidade também. Mas a gente a gente tenta colocar isso numa caixinha para tangibilizar. Ah, não, peraí, deixa eu pôr na balança. Desculpa, não tem nem comparação. Então, para a gente ter esse olhar maior, né, que é um olhar realmente responsável, de propósito, de sentido na vida, a gente precisa ter os dados certos. Vai ficar ali de muquiranice e aí não gastou com aquilo, mas igual ele falou, né? Gasta com Netflix, gasta com... Quando vem, cadê? Do que foi feito, né? O que foi feito de verdade na tua vida? Então, contem um pouquinho, menina. Todo o nosso trabalho é embasado cientificamente, a gente não faz as coisas no achismo, o que a gente acha, a nossa opinião, não, é tudo feito com base na literatura científica, né? Inclusive, o meu trabalho é esse aqui no Family Talks. Às vezes o pessoal pergunta, o que você faz no Family Talks? Pois é, o que é ser pesquisadora, né? Ou cientista. É isso, né? A gente buscar dados na ciência que fundamentem a nossa atuação. Então, por exemplo, no meu caso, a gente agora tem uma parceria com uma escola de negócios aqui de São Paulo, que é o Easy Business School. Uau. E nessa parte, super legal, né? Então, a gente, na área, aí eu faço uma fundamentação, a Amanda também fez isso na parte da política, né? Fornecendo aí uma base para os projetos de lei, enfim, para as notas técnicas que a gente emite. Mas também tem uma outra parte do nosso trabalho que é com as empresas. Então, essa nossa parceria com o Easy é focada nisso. Então, a gente conduz aí várias pesquisas científicas mesmo, com o público, inclusive, de alunos do Easy, né? Que são pessoas da alta direção, alta liderança de empresas aí grandes no mercado. E aí, através dessas pesquisas, a gente consegue ter dados, né, confiáveis, que são usados tanto para o nosso trabalho na política, quanto para a própria empresa. Então, aquilo também serve de insumo para os professores do Easy nas aulas que eles dão, né, ali para a educação executiva. É bem interessante essa parte. Por exemplo, uma pesquisa que a gente fez, até que já teve o evento, que foi passado, foi com 7 CEOs, né, de 7 grandes empresas aqui do Brasil. Eu nem lembro todas para citar aqui para vocês, eu tenho aqui uma colinha, depois eu posso falar. Mas o que a gente viu nessa pesquisa, né? A gente tentou ver ali o que era a opinião deles, a opinião desses CEOs, que podia fundamentar as empresas que querem ali apoiar as famílias, que querem ser um pouco mais amigáveis em relação às famílias. E a gente teve ali alguns dados, por exemplo, de que um dado interessante, que parece que é óbvio, mas não é que a alta liderança das empresas, então os diretores, no caso de uma empresa ali que tem um dono só, o dono da empresa, ali o pessoal que está ali no topo da empresa, precisa ser exemplo nessa questão de equilíbrio trabalho-família, precisa dar o exemplo de como apoiar a família, né? Então não adianta a gente falar ali para o colaborador, olha, tudo bem, né? Você tirar a licença maternidade estendida se ali a alta liderança não tira, né? As pessoas não vão seguir esse exemplo. E um outro dado que foi bem legal que a gente pegou, que é um dado assim que é até inovador, eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui no Brasil, e eu acho que nem fora do Brasil também, que é pensar na família dentro das ações de diversidade e inclusão das empresas. Às vezes a diversidade e inclusão das empresas está muito focado ali em outras questões, né? E querendo ou não, a questão da família perpassa todo mundo, né? Às vezes a gente fica pegando pequenos pedacinhos em vez da gente pegar o todo é a família. Então, olhar para as famílias, olhar como a gente pode melhorar a vida das famílias. Então, isso foi um dado, assim,
super legal que surgiu e que a gente está divulgando cada vez mais. Não sei se a Amandinha quer complementar, falar alguma coisa também de outros Não, projetos. eu acho que também um outro ponto que mostrou, a gente também em 2022 fez uma grande pesquisa sobre o contexto das famílias no Brasil, conseguiu reunir Isso é em maravilhoso. 6 prioridades, que é a plataforma, nossa plataforma política que a gente chama de Cuidar de Quem Cuida. Então, o nosso trabalho foi fazer uma pesquisa gigantesca dos principais problemas que afetam as famílias. A gente reuniu dados para ter o diagnóstico e, inclusive, pesquisou sobre possíveis soluções que já são aplicadas em outros lugares do mundo e que têm a ver com esses problemas. Então, a gente reuniu em 6 prioridades que estão também divididas em 3 eixos de atuação. Seriam 3 soluções, que é você focar primeiro em trabalho e renda, depois, quer dizer, o básico de uma família, Claro. depois você melhora como está o núcleo familiar, e a gente chama de fortalecimento de vínculos familiares, e à medida que você vai melhorando o núcleo, você pensa no ambiente. Ó, Rodolfo, eu estou contando aqui sobre a... Opa. Rodolfo está aqui, você está contando... Deixa eu limpar minha câmera aqui, que esse é o problema. Bem, o Rodolfo é nosso diretor executivo, a Aline conhece. Rodolfo, você quer comentar sobre a nossa plataforma? Estou contando aqui do nosso trabalho. Bom, pessoal, eu agradeço bastante a oportunidade. Aline, muito obrigado. Eu estou aqui tentando achar uma luz aqui. Hoje eu estou no Congresso Nacional mesmo. Bem, eu estou vendo bem. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui onde eu estou. Vou virar a câmera. É aqui mesmo, ó, ao vivo aqui. Legal. É aí que a gente trabalha, Não tem fake news. Não tem fake news aqui não, pô. Então o que acontece? O que vocês estavam falando, perdão, Amanda? Na plataforma. A Aline estava nos perguntando se a gente tem esse trabalho de pesquisa, que a gente busca dados, Sim. e eu estava comentando da plataforma. Isso. Então, pessoal, olha, assim, o que é muito importante que a gente precisa trabalhar realmente é o que deve ser feito, né? O que fazer. Então, o governo tem aí muita possibilidade do que fazer, né? E às vezes a gente precisa lembrar que muita família não precisa de nenhum tipo de apoio, quase nenhum tipo de apoio público, tem uma boa autonomia por causa da situação econômica, como for. Talvez seja o caso de muitos de nós que estamos aqui. Não é a realidade da ampla maioria das famílias no Brasil. Mais de 80% das pessoas vive com menos de 2 salários mínimos, e aí tentem fazer um experimento aí algum mês para ver como funciona, e precisam de um monte de serviço público, não é? Então, essa é a realidade. Então, a primeira questão, vocês estavam falando de pesquisa, que eu estava acompanhando já uma parte da conversa, a pesquisa é para entender quais são os problemas, não é? Mas quais são os problemas reais e quais são os problemas que afetam mais pessoas. Ou seja, precisamos priorizar os problemas que afetam mais pessoas, mais populares, ainda que talvez não afete a minha família. Quando nós estamos no ambiente público, no ambiente político, nós precisamos ter essa visão muito clara de prioridade. E a pesquisa, ela vai nos ajudar a olhar e entender essa realidade. Nós fizemos esse trabalho da plataforma política, que é uma estruturação das demandas que as famílias têm. E o que o governo, o poder público de forma geral, não só o governo, né, o poder legislativo, o judiciário, precisam olhar para se adequar à realidade das famílias e o que consegue fazer. E o que deve fazer, não é? Porque, como eu falei, muitas famílias precisam desse apoio para poder se desenvolver, e ainda que esse apoio, às vezes, ele vai acontecer em uma fase da vida. Né? Uma família tem uma criança pequena e precisa de uma creche, por exemplo. Esse é um apoio que o poder público pode dar. E depois, daqui a algum tempo, ela não vai mais precisar desse apoio, mas vai precisar de uma escola pública, porque não tem dinheiro para uma escola privada e por aí vai. Então, nós pensamos em estruturar essas medidas de apoio às famílias em 3 eixos, perdão. Então, a garantia de trabalho e renda das famílias, como fundamento para uma família existir. Sem trabalho, sem renda, não tem cuidado das crianças, não tem desenvolvimento de nada. É o fundamental. E aqui com atenção específica, por exemplo, às demandas das mães no mercado de trabalho, que sofrem muitas vezes, pela maternidade, o que é algo injusto, e outras questões desse tipo. Quando a gente fala de renda, não estamos só falando de programas de distribuição de renda, né, de transferência de renda, perdão, como Bolsa Família, mas também estamos falando de tributação, né? A tributação de qualquer pessoa que está assistindo, 40% da renda de qualquer pessoa que estiver assistindo aqui já está comprometida, vira imposto, não é? Você nem vê a cor desse dinheiro. É quase metade. O maior gasto que você que está assistindo
a gente aqui tem é com o imposto. Se esse imposto for injusto para quem tem família, você vai ter uma penalização inadequada. Então nós precisamos olhar para isso, né? Colocar a família na reforma tributária. Então tem esse eixo de trabalho nosso, que é trabalho e renda. O segundo, fortalecimento de vínculos familiares, né? E aqui, sim, cabe. Nós olhamos, muitos dos problemas sociais, ele tem relação com a situação das famílias, né? Hoje aqui está na Câmara um evento sobre, e a gente participou, depois vai ter o vídeo aí para vocês verem, a gente participou sobre violência contra a mulher. A violência contra a mulher acontece no ambiente doméstico. Isso é um problema da situação familiar, que pode ser prevenido através de políticas de fortalecimento de vínculo familiar. Uma família que tem as suas relações fortalecidas é uma família onde não acontece violência. E vários outros temas relevantes aí. E aqui no Brasil, a Amanda estava falando, realmente, quando nós pensamos na quantidade de pessoas que tem no nosso país, são 200, não sei quantos nós somos hoje, vai ter o censo agora, 215 milhões de brasileiros, nós vamos falar de alguns milhões de famílias que precisam de apoio. E a única maneira de nós fazermos isso é tendo, sim, ações do poder público para isso, né? A sociedade não tem força no Brasil, condições de se mobilizar. O que a gente precisa fazer é trabalhar em parceria com o poder público. E o poder público, sim, ajudar essas famílias a, de alguma maneira, se estruturarem. E existem muitas experiências bem-sucedidas no mundo que podem ser replicadas no Brasil. Então, estamos trabalhando por isso também. E, por fim, o que a gente chama de apoio ao cuidado. Cuidado são essas tarefas de cuidado das pessoas que todos nós recebemos quando éramos crianças e que ainda recebemos hoje. E que talvez quando estivermos mais idosos vamos precisar muito mais, não é? Porque a dependência das pessoas idosas vai aumentando com o tempo. E aí também a sociedade precisa se organizar para ajudar as famílias a cuidarem das pessoas. E uma das maneiras que a sociedade pode ajudar as pessoas, partindo dessa perspectiva de solidariedade, não é? Não é cada um por si. Nós precisamos ter um ambiente de ajuda às pessoas. E uma das maneiras mais efetivas de fazer isso, evidentemente, é através da ação política. Porque a ação política a gente organiza a sociedade, já tem dinheiro público aí, que vem do recolhimento de impostos, e colocar isso para estar a serviço do que precisa mesmo. E às vezes o dinheiro existe, às vezes é muito mal gasto, né? Então, investir isso daí nas famílias é o melhor investimento que pode ter, nós não temos dúvida. Então, criar um ambiente com as condições adequadas para cuidar, né? Com serviços públicos, etc. Tudo isso envolve esforço, tudo isso vai envolver dinheiro, e aí é o dinheiro bem gasto, e aí nós vamos entender que por isso que é preciso essa ação política, porque todo esse esforço que é necessário para garantir o apoio que as famílias precisam, ele custa dinheiro, custa tempo, etc. Então a única maneira é ter um trabalho constante de conscientização e de mobilização da sociedade e dos agentes públicos para isso. E aí essa agenda, qual o papel dessa agenda? Não basta ter a família é prioridade, eu sou a favor da família, essas coisas desse tipo. Mas na prática, então, o deputado chega amanhã, o que ele tem que fazer? E aí a gente tem que ter uma visão clara, tem que ter uma agenda de trabalho. E os deputados, eles têm que trabalhar com muitas coisas diferentes e muitas vezes não tem como ser especialista em tudo, não existe. Então, nesse sentido, o papel de uma organização como a nossa, que somos uma associação de famílias, é justamente esse. Recolher as prioridades para as famílias, trazer e estudar. E pensar, isso precisa ser feito desta forma. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Na medida em que nós conseguimos dar uma clareza do que nós queremos, o que queremos, como queremos, sem ser coisa genérica, não pode ser genérico, a agenda ela tem condição de avançar. E outra coisa, a política é uma coisa de construção de longo prazo, então tem que ter paciência. Por isso que é importante a constância do trabalho. Temos uma agenda, vamos trabalhar 1 ano, vamos trabalhar 2 anos, vamos trabalhar 3 anos, vamos trabalhar quantos anos forem necessários. Os resultados virão. A Amanda estava falando da agenda ambiental. A agenda ambiental, 50 anos atrás, não era uma pauta política. Hoje é uma pauta política obrigatória. Faz 2 semanas, os chefes de Estado do mundo inteiro estavam lá no Egito discutindo a agenda climática. Quando que isso vai acontecer com a agenda das famílias? Quem sabe, daqui 50 anos, se nós trabalharmos com constância, com qualidade, nós vamos conseguir fazer com que a pauta mundial sejam as famílias. Chegou a hora, essa é a nossa visão, chegou a hora das famílias, mas para isso tem que trabalhar, tem que ter qualidade, tem que ter presença, tem que ter articulação, não é? Não basta um trabalho de intenções, de boas intenções, é isso, não bastam boas intenções, a gente tem que ajudar a fazer o que precisa ser feito, então entender o que precisa ser feito e depois saber como fazer, são essas 2 coisas, e aí não tem jeito, precisa de um trabalho profissionalizado, gente estudando, e esse é o nosso trabalho, fazer pesquisa, fazer discussão, promover debates, construir soluções,
e ter toda essa constância, transformando essas prioridades que nós colocamos em propostas concretas, que depois o governo, eu diria até os governos no plural, porque isso pode ser feito em prefeituras e outros lugares, poderão ser, sim, espaços interessantes, né? Mas ninguém consegue desenvolver uma agenda política por conta. Quem está assistindo a gente não dá, é complexo. Então, o que a gente precisa fazer é nos unirmos, para dar mais força, mais voz e mais peso. Esse é o caminho, é nisso que nós acreditamos, na união das pessoas, no poder do trabalho em conjunto, no poder da sociedade em se unir e fazer com que a sua visão prevaleça. Muita gente tem uma visão pessimista que eu não compartilho, de que não dá para fazer nada, e aí uma visão de, até eu diria, chororô mesmo, meu Deus, né, e o que vai acontecer? Se a gente não fizer nada e ficar reclamando na rede social, a gente já sabe o que vai acontecer, não vai acontecer nada. Nada do que a gente quer vai acontecer. E não é verdade que não dá para fazer nada. Nós estamos aqui, eu estou aqui, eu vou mostrar de novo. Acabei de participar de um evento aqui sobre violência contra a mulher, tem gente que fica reclamando que não é possível e que só discute coisa ruim. Bom, na medida em que só tiver gente com ideias com as quais nós não concordamos participando dos debates, vai ter cada vez mais discussões com ideias que nós não concordamos. Nós precisamos nos fazer presente. E tem jeito de estar presente. Quem está assistindo aqui, na medida em que se une ao nosso trabalho, vai ter a sua voz representada aqui. É isso que precisa acontecer. Dá para fazer muita coisa, o cenário sempre é positivo na medida em que nós nos organizamos, nos unimos e podemos fazer coisa. Dá para fazer muita coisa. O que não dá, só não vai acontecer nada se nós ficarmos parados, né, reclamando. Não. Tem que ter uma visão positiva, uma visão muito aberta e temos que trabalhar com otimismo, com confiança de que vamos conseguir sim fazer muita coisa. Na medida em que nós nos organizamos, uma coisa vai levando a outra. Esse é o caminho, passo a passo, mas de forma constante a gente chega. E sabendo o caminho, né? Se você sai aí na rua caminhando para qualquer direção, você não vai chegar em lugar nenhum. Na medida em que você sabe onde você quer chegar, põe aí no Google Maps, quero chegar lá, você caminha e chega. Então, o nosso papel aqui é ser um Google Maps da política para a família. Nós estudamos esse caminho, nós estamos caminhando, estamos fazendo com que o poder público, os governos, os parlamentares, enfim, as instituições estejam caminhando. E nós vamos conseguir fazer cada vez mais isso e ter mais força na medida em que mais pessoas estiverem conosco. Esse é o caminho. É isso que precisa acontecer. Então, precisamos dar o primeiro passo. E nós estamos aqui disponíveis para quem quiser caminhar junto, que sejamos uma legião de pessoas caminhando pelas famílias aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Inspirador. Muito obrigada por nós. Olha, eu que agradeço a oportunidade, Aline. Sabe uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava? Se a gente anda esquecendo muito, né, da nossa lógica. E quando a gente se torna adultos, a gente fica muito processual, às vezes, muito ali focado na nossa construção de carreira, naquela coisa ali no nosso ambiente. E a gente esquece que a gente teve toda uma infância. Aqui eu comecei falando da minha mãe com o hábito de ser uma voluntária assídua, né, e de ter construído em mim esse desejo de participação social. E a gente esquece que justamente entre a nossa infância, onde a gente precisa ser protegido, e talvez na nossa velhice, onde a gente vai voltar a precisar de ajuda, que a gente constrói tudo o que a gente diz que é esse mundo que a gente quer melhor. Então, às vezes, a gente precisa de verdade botar as mãos para fazer. E a gente tem um senso de consciência de que não vai ser daqui. Quando eu for idosa, eu quero ter uma sociedade, ou eu gostaria que meus filhos fossem, e aí eu não levo os meus filhos na organização, eu não abraço e não dou para causas que eu acredito. Eu não me envolvo em situações políticas que estão favorecendo uma ajuda, uma assistência para quando eu tiver mais velho. E aí, de repente, eu quero ver isso lá na frente. Então, essa tomada de consciência nossa, pensando nessa linha do tempo que é a nossa vida, é que vai dar essa garra, esse brilho também para a gente se envolver com o que a gente acredita. E buscar quem represente a gente. Porque eu sinto exatamente isso que você falou. Eu não daria conta de estar aí, ou de estar representando, ou de estar fazendo. E eu sei o tamanho do valor e da riqueza do trabalho que vocês fazem, a lisura. Então, assim, é isso que a gente precisa. Olhar para quem está representando a gente e ali apostar as nossas fichas, empurrar, falar, vai, voa alto, que é isso que vai fazer daqui a pouco a gente colher todos os frutos, né? Vou até aproveitar para puxar a sardinha, Rodolfo. Peraí, no dia de doar, porque, na verdade, esse apoio ele pode se tornar concreto também. E hoje é o dia de doar. Se você acredita nesse trabalho, você que está nos assistindo, entende que é necessário um trabalho na política pelas famílias, doe um valor. Nós somos uma ONG, nós dependemos de doação. O link está na bio, tá? Mas é www.familytalks.org/dia-de-doar-ft. E lá você pode doar qualquer valor. Então, a gente está promovendo esse ato de generosidade, inclusive para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e também nos ajude a manter a longo prazo. Exatamente.
Não, eu só queria comentar também que a gente, exatamente por sermos apartidários, né, nós não recebemos financiamento do governo nem de nenhuma entidade. Então a gente depende inteiramente de doações. Até por isso que a gente está fazendo essa campanha. A gente precisa de vocês, das famílias aí no Brasil, para continuar fazendo esse trabalho por vocês mesmos, pelas famílias. Tem uma ideia que é muito importante e eu já tive, sempre tive muita atuação nesse campo né, social. Aí é legal, o link tá aí, ó, quem quiser pegar e quiser, ou na bio depois. Mas uma coisa bem legal nesse campo social é o seguinte, a gente às vezes fica mais comovido quando a gente olha, igual tá na época de Natal, né, e tem a galera que tem a sua importância, tem o seu valor, para quem tem lá, né, a gente tem lá a questão da cesta, da doação da cesta básica, da doação da roupa, da doação das coisas. Mas a gente sabe que a gente tá vivendo um momento e a Black Friday e o Dia de Doar, eles existem justamente por isso, né? Se apertar um pouquinho o orçamento com uma conscientização, a gente sabe que a gente consegue contribuir com alguma coisa. E não dá para ser só o assistencialismo. A gente tem que construir algo muito maior do que isso, sabe? Não dá para ser só essa ponta que entrega ali a roupa, que vê o brilho no olho da criança. A criança precisa de muito mais do que aquela roupa de Natal, gente. Pelo amor de Deus, vocês não estão enxergando isso. Ela precisa de uma estrutura, que ela precisa de um país forte, que ela precisa de gente que fale e explique o que é o bem, o que é o certo. Entende? Se a gente não der a ela condições de estudar, de acessar coisas melhores, essa família ela não vai, assim como a questão lá no final da tua vida, né? Essa questão do idoso, ou o nosso dia a dia prático ali, operativo, se a gente não tiver essa visão para contribuir com organizações que vão além dessa questão assistencial, não é dizer que a gente não vai fazer, não valoriza quem faz, mas a gente não vai conseguir avançar para mais profundas. Então, na verdade, é o que? A gente tem que fazer tudo, a gente tem que buscar esse engajamento, ir lá nos ambientes em que a gente pode estar presencialmente participando como voluntários. A gente tem que fazer a doação lá para quem precisa diretamente do alimento, mas a gente precisa estar apoiando organizações que tenham um trabalho mais profundo, que procurem, discutam outras coisas, que levem essa pauta para lugares maiores, entende? Que construam uma estrutura como o Family Talks faz. Porque, assim, é muito difícil, às vezes, a gente entender e sensibilizar quando a coisa fica mais nesse campo. Porque aí você não tem ali imediato a criança, assim, olhando, né, ganhando ali uma coisa. Mas, assim, o trabalho é tão fundamental quanto. Todas as vezes que a gente desassociar isso, a gente está apequenando a nossa visão de mundo e está deixando de contribuir para uma grande causa. Então, isso é um dado muito importante que às vezes eu comento com as pessoas. Ah, mas eu já doei ali igual apareceu alguém que está fazendo e parabéns por estar fazendo. Eu já doei na ação de uma organização aqui que vai fazer uma entrega hoje, porque hoje é o dia de doar. Que legal. Mas você pode doar mais. A gente pode ir além, sabe? E a gente precisa, mais do que pode, a gente precisa ir além. Eu acho que isso é de verdade uma coisa que eu queria trazer aqui também nesse papo. Porque às vezes tem que perceber, sabe? Da grandiosidade. Sem dúvida. E é isso, né? O poder aqui todas essas ações são necessárias, o que precisa é mais coisas, né? Sonhamos aí com um dia que o dia de doar vai ser tão importante quanto a Black Friday. Tá longe esse dia, né? Não é agora, não é ano que vem também. Mas na medida em que nós colocamos mais, né, do nosso esforço, mais coisas vão acontecer. A gente é isso, né? Não tem dúvida, né? Com pouco que às vezes a gente faz, o resultado é tão grande. Imagina na medida em que nós conseguimos sermos mais e mais e mais. Então, as duas frentes são necessárias e a nós viemos dar uma contribuição muito específica nessa dimensão pública, né? Para ser essa voz das famílias, que também é necessário fazer, às vezes faltam, né? Quantas vezes nós vemos aí discussão, meu Deus, as minhas ideias não estão ali representadas, né? É verdade, isso vai acontecer. E na medida em que nós não nos colocarmos como representantes lá, né? Ou não nos associarmos a quem está fazendo. Então, acho que tem um grande espaço de construção. O impacto que o trabalho da política tem é muito grande. De repente, uma lei aqui é aprovada e a vida de todas as pessoas do país são afetadas. Né? Então, eu queria dar também um exemplo concreto do nosso trabalho envolvendo tudo, né? E como que isso afeta. Então, por exemplo, teve a discussão desde 2019, já tem um tempo, sobre a reforma tributária. Então, qual foi o nosso papel? É importante só dar um caso concreto que as pessoas captam também exatamente o que a gente faz. Então, a gente fez uma parceria com o professor da USP, que é o Heleno Torres. Fizemos uma pesquisa sobre modelos de tributação familiar de famílias ao redor do mundo. A partir dessa pesquisa, a gente identificou o modelo francês como um adequado, que é o quê? É uma técnica chamada splitting familiar, que olha o contexto de uma família e tributa de acordo com aquele contexto, e não simplesmente sobre renda, sobre um número. A partir disso,
na discussão sobre a reforma tributária, nós distribuímos trocentas notas técnicas, falamos com vários deputados, fizemos material para explicar que isso poderia ser aplicado no Brasil. Essa técnica para fazer com que a tributação para as famílias seja mais justa, inclusive para famílias que têm mais filhos. Claro que teria um limite desse benefício, mas perfeito. Negociamos, apresentamos, vários deputados, a recepção, eu posso dizer, Aline, assim, 90%. Direita, esquerda, todo mundo gostava dessa proposta. Então, nós também elaboramos uma minuta, que é a minuta? É como se fosse um complemento, a gente estava falando de reforma tributária, né? É uma sugestão de mudança legislativa. Depois vira um projeto de lei. Nós trabalhamos nessa minuta junto com o professor Heleno Torres e propusemos também, junto com o deputado, acho que foi Diego Garcia, para poder propor esse modelo de tributação. Só que a discussão de reforma tributária deu uma pausa. Mas sobre esse tema, nós estamos trazendo essa sugestão, na verdade francesa, para o Brasil. E, voltando à discussão sobre reforma tributária, a gente vai estar lá no Congresso, falando com cada deputado para que a tributação seja mais justa. Esse é o nosso trabalho. Política, pesquisa e opinião pública ou comunicação. A gente produz também o conteúdo para que as pessoas entendam esse tipo de proposta e depois também possam apoiar. Então, eu queria te dar esse exemplo também, porque às vezes fica um pouco... mas como que eles fazem isso, né? O Rodolfo e daí cortou o exemplo, mas ficou excelente, porque agora eu acho que deu uma complementação muito legal, né? Do que a gente vem conversando aqui. Exatamente. Sim. E assim, tem outras curiosidades. Eu não sei se o Rodolfo também quer contar alguma sobre algum tema, de alguma proposta que a gente já fez. Não, olha, às vezes o que eu acho que vale a pena comentar é que dá para fazer muita coisa, né? Acho que precisa ter esse otimismo, assim, porque ele é baseado na realidade. Existe muita abertura para trabalhar em parcerias, trazer propostas, mas é isso, para trazer uma proposta tem que ter uma proposta, tem que trabalhar, construir, fazer pesquisa, não é? Não é um trabalho trivial, você tem que envolver pesquisadores e gastar tempo e fazer reuniões. Por isso que organizações como a nossa, né, que são associações que buscam representar as pessoas, conseguem fazer muita coisa, na medida em que vão se dedicando, vão tendo uma estrutura profissional para isso. Então, a nossa experiência é muito boa. Essa experiência da reforma tributária foi interessante, não foi aprovado isso, né, não teve reforma tributária, na verdade, mas vai ter algum debate aí em algum momento, e o nosso tema estará lá, né, trazer as famílias dentro da reforma tributária. Ano passado, enfim, vão tendo vários debates interessantes. Aqui agora tem um debate sobre educação parental, a Aline trabalha com, eu diria, com apoio conjugal, né, voltado aí para a relação. Mas existem outras pessoas, com certeza a Aline conhece várias pessoas que dão formação parental, né, para mães, pais, ajudarem as crianças. E tem um grande debate aí sobre políticas públicas que podem fazer, programas que foram desenvolvidos, e muita gente pode pensar, mas eu não preciso disso. Você talvez não. 80% das pessoas poderiam se beneficiar aqui no nosso país desse tipo de programa se tivesse disponível, não é? Às vezes muita gente tem uma experiência familiar que não foi a melhor e precisa aprender algumas coisas que infelizmente não recebeu em casa. Na medida que você tem um programa, enfim, você tem condições de fazer. E aí tem muitos estudos que mostram os efeitos que isso traz, de reduzir violência doméstica, de melhorar o desempenho das crianças. A pessoa vai lá, daí aprende a alimentar melhor a criança, a interagir com ela de uma maneira que ajude no desenvolvimento infantil, não é? Tem coisas que ajudam, tem coisas que não atrapalham. Por exemplo, fala muito hoje das telas, né, com as crianças muito pequenas. E muita gente não sabe disso, né? Então, com medidas simples podem ter efeito. Essas medidas são simples, mas para chegar a muita gente aí precisa de toda uma estrutura, não é? E aí que vem o papel de uma política, da discussão pública, que isso pode ser estruturado através dos sistemas que já existem hoje públicos, né? Todo mundo conhece o SUS, Sistema Único de Saúde, mas tem outros aí, o de assistência social, já tem profissionais contratados, e aí na medida que você vai trabalhando com esse pessoal, você consegue trazer ideias interessantes e eles vão se imbuindo disso e colocando em prática. Isso vai ter um efeito benéfico, porque tudo que nós fizermos que traz impacto para as famílias,
isso vai ter um efeito transformador na vida das pessoas, não é? Ah, mas o governo poderia não fazer isso? Pode fazer, sim. A nossa visão é de que vai fazer, e na medida em que colocar coisas boas, vai se colocar. Então, a nossa experiência é muito positiva, inclusive de trabalhar com pessoas que falam, ah, mas essa pessoa aqui, a princípio, não está muito feliz com essa pauta. Bom, vamos lá conversar para ver o que acontece. E a nossa experiência é que a coisa acontece, na medida em que você vai lá, se coloca para conversar, sai dessa disputa aí de brigas, e vamos construir alguma coisa junto, vai ter, claro, não é que todo mundo concorda com tudo, todo o tempo, mas você acha o ponto de contato que aquela pessoa vai concordar. E você tem duas opções, ou ficar insistindo no ponto em que ela vai discordar, e essa é uma abordagem, não é? Ficar até concordar 100%, e isso não funciona muito, ou você vai descobrir o ponto de convergência e vai trabalhar junto com aquela pessoa sobre aquele assunto que vocês concordam. E a partir daí surge uma amizade, uma interação, isso mesmo, uma amizade, um contato pessoal, mesmo, ah, mas com uma deputada? Sim, vai acontecer. E aí você troca, ela vai pedir opinião, vai pedir ajuda, e nesse processo de conhecer e de ficar próximo da pessoa é que, de ganhar confiança, de trabalhar junto, é que vai acontecer. É isso que acontece. Então, ah, mas não dá para ser assim? Dá para ser assim. Esse é o recado que a gente passa. Na medida em que a gente colabora, ajuda, participa das coisas, nós vamos sendo procurados e as coisas vão acontecer. Nós temos muitas histórias aí de deputados, deputadas que nos procuraram para ajudar. Olha, eu preciso de uma ajuda aqui para resolver. Qual que é a opinião de vocês? E aí a gente se coloca à disposição, não só o contrário, né? Então é bem interessante, assim, vão tendo várias surpresas bastante interessantes. E é isso, né? Já aconteceu também com uma deputada que muita gente falava, ah, essa deputada aqui, a gente nunca vai conseguir fazer nada, e ela estava com uma criança recém-nascida, tinha acabado de ser mãe. E aí nós fomos falar com ela sobre maternidade, claro, né? E aí ela estava super aberta, não, é isso, porque ela estava com a criança dela ali, passando por tudo que muitas mães passam, né? Que às vezes é difícil, e é uma deputada, enfim, não tem vida fácil, né? Porque tem que viajar muito, etc, né? Então, criou toda uma empatia ali e funcionou falar com ela sobre maternidade, porque ela estava, inclusive no dia que ela estava segurando o neném no colo ali, né? Então foi muito legal. Essas coisas, essa visão mais humana, assim, da política, de que você vai ter uma relação, isso é muito importante, né? E é parte da nossa experiência aqui, por isso que eu acho que valeria a pena compartilhar. E, pessoal, eu vou pedir licença porque eu vou precisar dar uma corridinha aqui para aproveitar, mas foi uma grande alegria estar com você. Agradeço muito a Aline e com todo mundo que está nos assistindo hoje aqui, tá? Fiquem à vontade aí, continue. Muito obrigada. Acho que a gente já está também na nossa hora de encerrar, né, Aline? Tá certo. Olha, queria agradecer vocês, queria lembrar o pessoal do equipe, acompanhe o trabalho, tá? Do Family Talks. Eu acompanho, vocês veem, eu sigo poucos perfis, dentre eles esse perfil, o perfil do Family Talks. E eu acho assim, a gente tem que doar, hoje é o dia de doar, né? A ideia é que a gente faça doações, mas mais do que isso, é que a gente permaneça constante, né? Que a gente construa essa malha, essa constância. E eu gostei de ouvir o Rodolfo, porque é isso, né? Quando a gente pensa na nossa participação, a gente coloca a mão na massa, né? Independente do que a gente conseguir imediatamente como aplicado, a gente está semeando, né? E a gente ganha um senso de protagonismo e pertencimento muito grande. Quando a gente fala de uma voz representada, quando a gente fala de uma organização não social, não governamental, que trabalha com uma pauta que você acredita, quer ser, né? A gente hoje tem falado tanto de propósito, as pessoas têm falado tanto de sentido eu preciso encontrar um propósito. Cara, se isso te identifica, se você vê alguém que tem um trabalho sério, constante, que está ali, e que mais do que isso, né, traz com uma clareza, com uma transparência, fatos, dados e articulações que ajudam concretamente no dia a dia, é mais que urgente que a gente acompanhe, que a gente entenda, para a gente ter naquela conversa de bar, sabe? Naquele dia que ele tá levando o filho no parquinho, que as coisas estão acontecendo, você fala assim, cara, descobri um negócio que eu nem sabia o que existia. Uma seguidora minha falou que achava que que vocês eram podcast. E aí falou assim, Aline, achei que você era um podcast que a gente ia fazer. Não era uma live, era um podcast. Eu falei, não, Family Talks é uma organização. Ela, cara, que trabalho lindo, adorei, já fucei tudo, já tô seguindo, já vou doar. Quer dizer, esse movimento, ele precisa ser nosso, né? E essa boa disposição que o Rodolfo tem de estar lá, de encarar ideias que possam ser mais facilmente adotadas, outras não, elas colocam de fato a pauta da família, como a gente gostaria, no topo, acima de posicionamento. Então, assim, ano que vem vai ter um governo que talvez não tenha sido o governo que você elegeu, mas ok, o importante é que a família continua sendo importante e que a gente vai precisar continuar levando as nossas vidas e as nossas famílias
com o melhor que a gente puder. Então, o que a gente tem que fazer é estar constantemente, como ele bem colocou, né? Brigando por isso. E por isso que eu não vou me cansar de enaltecer o trabalho de vocês, de articular novos parceiros para a gente trazer para perto, de falar o quanto relevante é, de usar mesmo os dados para subsidiar o meu trabalho também, porque eu sei da qualidade, eu sei da constância, e sei que a gente está vendo aqui o nascimento de algo ainda muito maior que virá pelos próximos anos com a constância e com a profundidade de trabalho do Family Talks. Então, assim, como você bem disse, Letícia, quem ganha mais somos nós quando nos associamos que a gente acredita, quando nos doamos para o que a gente acredita. Então, assim, é uma grande satisfação estar aqui hoje e eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa bacana juntos. Aline, mais uma vez, muito obrigada por você estar presente. Obrigada também para a Amanda, né? A Amanda sempre apoiando a gente. Ela é incrível. Eu trabalho com ela porque não é porque é minha amiga, mas então muito obrigada mais uma vez por vocês e obrigada também por todo mundo que está assistindo a gente. Muito legal. O link está lá na nossa bio, tá bom, pessoal? Link na Aline, bio. muito obrigada e vamos continuar aqui o dia de doar para mais apoiadores e para o nosso trabalho continuar. Muito legal. Tchau, tchau. Doi, pessoal. Tchau.